Boa noite, querido conectado na saúde. Seja bem-vindo ao podcast Conexão Saúde Minas. Nós temos um propósito aqui muito importante com você, que é trazer informação científica, relevante, segura. Informação segura salva vidas. A informação certa é capaz de tirar uma pessoa de um estado de agonia, de sofrimento e proporcionar qualidade de vida para esse paciente, né, como nós da área, nós profissionais denominamos, ou para o cliente, ou para o seu familiar, você que está assistindo aqui, que está interessado no conteúdo da saúde, nós viemos justamente com esse propósito, trazer informação para que você possa compartilhar com seus amigos, parentes, colegas. Eu quero te convidar a seguir a nossa página, podcast Conexão Saúde Minas, no YouTube e no Instagram, curtir, ativar o sininho para as notificações para quando chegar algum vídeo novo você já estará atento. Nós aqui falamos sobre todas as temáticas, desde a prevenção, cuidados, tratamentos e com os profissionais, pessoal, que são referência na nossa região, profissionais que nós sabemos que são profissionais que têm respaldo, que tratam o seu paciente de forma científica e segura, tá? Profissionais que estudam, que investem ali no seu desenvolvimento como médico, enfermeiro, fisioterapeuta, de forma profunda, de todas as categorias as mais diversas, a gente tem convidado para estar aqui conosco, desde que siga essa linha aí que eu estou falando, né? Que sejam pessoas dedicadas na sua profissão. Hoje nós estamos com uma pessoa muito querida, mas antes de apresentá-la, eu quero falar também um pouquinho quem que eu sou, para você que está assistindo pela primeira vez. Meu nome é Luana Pacheco, eu sou enfermeira, atuo na área de saúde há 14 anos, desses 14 anos, a maior parte na área de gerência, né, gestão em saúde. Atuei em empresas nacionais e multinacionais de referência no mercado, a nível Brasil, e hoje tenho a minha própria empresa, que é uma empresa de home care, e presto também com algumas consultorias aí dentro da área de saúde. Seja muito bem-vindo, fica aqui com a gente, né, para acompanhar as novidades. E quero começar como eu sempre começo, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar com grandes pessoas, grandes colegas, grandes parceiros, grandes referências da área de saúde, e agradecer aos patrocinadores e parceiros que estão no Conexão Saúde Minas, iniciando esse projeto, que é um grande projeto que vem aí agregar, né, na vida de tanta gente. Então, eu quero falar hoje da Fênix Gestão em Saúde, que é uma empresa presente no nosso mercado há 16 anos, atua em Minas Gerais, Nordeste, São Paulo, atua com serviço de remoção, urgência e emergência, né? A Fênix hoje já, todo mundo já viu alguma ambulância da Fênix passando aí na cidade. São grandes parceiros, queridos, pessoas muito queridas que estão aqui conosco. A eCare, que é a nossa empresa, a empresa de treinamento e desenvolvimento de profissionais na área de saúde, a gente trabalha com cuidados paliativos, trabalhamos aí com inteligência emocional, tratamento de feridas, podiatria clínica, experiência do paciente, gestão em saúde, enfim, uma série de cursos aí de aprofundamento profissional para poder te proporcionar, você que é profissional que está assistindo, estudo e, né, relevância aí na sua área de atuação. A InovaCare, que é a nossa empresa também de home care, onde nós atendemos pacientes que necessitam de cuidados em casa. Nós temos também a COP Assist, que é uma cooperativa de profissionais de enfermagem, onde os parceiros, o Bruno, o Hudson e a equipe de enfermeiros desenvolvem treinamentos para esse pessoal, preparam esse pessoal para entrar no mercado, toda a equipe de enfermagem. A Infinity, que é o pessoal da Ecoset, né, da presença da Priscila Jacobi, trabalha com saúde do sono, com colchões, travesseiros, toda uma linha aí de eh, cuidados para a saúde do sono. A Rafaela Pedroso, trabalha com planejamento financeiro, também está aqui conosco, de maneira a orientar os nossos clientes, a apoiar os nossos clientes nos seus planejamentos aí de finanças, também com seguro de vida. E o projeto Famílias Raras, que é um grande parceiro, a razão pelo qual tudo isso começou, né?
que está aqui conosco, é uma ONG que apoia crianças com síndromes raras. Hoje nós já temos mais de 30 crianças cadastradas. Temos também a Escola Grau Técnico, que trabalha com cursos técnicos na área de saúde, administração, tá? Para a população aqui de Uberlândia. É uma rede, né, que atende no Brasil, e nós temos a Grau Técnico aqui também em Uberlândia. E agora, por último, o UOC, que é o Uberlândia Odonto Center, que entrou por último, fica lá na unidade do UMC, que é uma equipe de dentistas sensacional. Eles fazem o atendimento na área de diagnóstico por imagem, o home odonto, que é uma inovação aqui no nosso mercado. Eles são pioneiros, estão começando aí o home odonto, vão trabalhar junto com a nossa empresa também. E trabalho também com atendimento clínico, e aí de forma muito completa, endodontia, cirurgia, toda a equipe completa lá na Uberlândia Odonto Center, dentro do UMC, para atender vocês. Obrigada pelos parceiros que estão começando aqui com a gente. A gente está começando um projeto grandioso, uma rede de contatos muito forte. E você que tem interesse em participar dessa rede, é só entrar em contato conosco pelos contatos que aparecem aí para você no rodapé da página. E agora sim, falando da nossa convidada mais do que querida, especial, que eu tive a honra de conhecer na minha trajetória profissional, quero falar hoje de um assunto de extrema relevância para a gente, que gera medo, gera tabus e que eu acho que ninguém melhor do que ela para explicar. Tive um contato muito positivo que me passou segurança, me passou uma referência mesmo de uma pessoa que entende do que está fazendo. Eu estou falando da doutora Vitória Agresta, Vitória Machado Agresta, que é cirurgiã geral e de trauma. Ela é coloproctologista, preceptora de residência médica de proctologia na Universidade Federal de Uberlândia. Vai contar um pouquinho mais aqui da trajetória profissional para a gente. Seja muito, muito bem-vinda. Estou muito feliz que você está aqui com a gente. Muito obrigada, também estou muito feliz com essa oportunidade e principalmente falando de um tema que pouco é falado, né? Pouca informação segura é falada e os pacientes ainda têm bastante medo, bastante, até um certo preconceito, né, em relação a isso. Então, que bom que a gente tem esse espaço aqui para desmistificar e falar seriamente, né, sobre esse assunto. Perfeito, doutora. Antes da gente começar a falar, conta um pouquinho da sua trajetória profissional para a gente te conhecer, para Certo. o pessoal te conhecer melhor. Bom, eu formei aqui, eu sou de Uberlândia, né? Eu formei aqui na UFO, formei em 2017, e depois de 2017 eu quis sair de Uberlândia, né, para conhecer outros lugares. Servi a aeronáutica Olha primeiramente, só que então legal. fiquei um ano na FAB, em Brasília. Sensacional. Depois disso, fiz residência em cirurgia geral, depois fiz residência em cirurgia do trauma, e aí, por fim, coloproctologia. E depois que eu terminei a residência em coloproctologia, que eu estava em Santo André, na Grande São Paulo, decidi voltar para cá, né, para Uberlândia, minha cidade natal, perto da minha família, dos meus amigos. A gente conhece muitos lugares bons fora de Uberlândia, mas eu sou apaixonada por essa cidade, então estou muito feliz de estar aqui de volta. Uberlândia está entre as melhores cidades para se viver, Sim. né? Sem dúvida, é uma ótima escolha, né? É. Grava no coração da gente. Doutora Vitória, por que da escolha entre essas três áreas? Por que da escolha em imergir aí, né? Já está dando aula, sendo preceptora na Universidade Federal de Uberlândia. Por que dessa escolha? Bom, eu tive um contato na faculdade, né, com essa área de coloproctologia que me encantou muito. Primeiro me gerou uma curiosidade, para ser bem sincera, né, porque a gente conhece as grandes áreas, pediatria, cirurgia geral, ginecologia, mas essa subespecialidade que é tão pouco falada, né, é algo que eu só fui conhecer mesmo quando eu tive aula. E isso me despertou uma curiosidade positiva. Uhum, Então eu quis estudar mais, pesquisar sobre, percebi o tanto de pessoas que sofrem com doenças proctológicas e o tanto que isso é pouco falado, né, desde uhum, doenças mais simples, como hemorroida, até doenças mais graves, como câncer de intestino, que hoje é o terceiro câncer mais prevalente no mundo, né, e a gente uhum. fala muito pouco sobre isso. Então, isso me despertou esse desejo, esse interesse, e hoje estou aqui.
Acho super interessante. A gente fez uma entrevista também com o gastro e ele falava da importância do intestino, né? Acho que vai Uhum, ser bem um bate-papo, viu, pessoal? Porque a gente se conheceu mesmo nessa área, também atuo hoje nessa área, né, com uma consultoria dentro da questão das ostomias, da indicação. E aí conheci a doutora, tive a graça de conhecer a doutora Vitória. Então, é bem um bate-papo mesmo. E vejo como um assunto, assim, diferente, as pessoas entendem pouco da importância do intestino, né. uhum, Esse colega que veio falou o quanto o intestino é é esquecido, né, a gente só vai lembrar quando existe algum problema uma doença. gastrointestinal. Uhum, Se você puder, antes da gente falar de doença, a gente falar um pouquinho de saúde, uhum, de prevenção, qual que é a função do intestino, por que que é sensível às vezes, né, por que que a gente vai é importante a gente não esquecer da função intestinal. Existe a comparação com como se fosse o segundo cérebro. Vamos sim. falar um pouquinho sobre Uhum. isso? De fato, ele é considerado o segundo cérebro. Existe uma conexão cérebro-intestino, né? Então, diferente do que algumas pessoas pensam, o intestino ele não serve só para absorver e para eliminar aquilo que não serve para o nosso corpo. Mas tudo que existe de hormônios, né, que o cérebro consegue produzir, ele tem essa conexão junto com o intestino e precisa estar em harmonia. Não adianta só a gente cuidar de uma parte do corpo, a gente precisa cuidar de tudo, né? E o que a gente ingere, o que a gente faz com o nosso corpo, ele vai direto ali para o intestino. Então, de fato, as pessoas esquecem, né? Às vezes as pessoas pensam assim, só no bem-estar geral. Ah, eu tô me sentindo bem, então eu vou comer essa fritura, eu vou comer em excesso essa carne vermelha, eu vou fumar, né? Porque até então não tô sentindo nada. Mas como, né, eu já disse algumas vezes em outros lugares, né, a vida sempre cobra. Então vai chegar o momento de que a conta, né, vai chegar e a pessoa vai relembrar de tudo aquilo que poderia ter feito e não fez, em relação ao intestino. Então, de certa forma, falar de intestino é falar também de nutrição, falar Sim. de hormônios, falar de comportamento. Exatamente. A gente precisa fazer boas escolhas, né. E isso não tem a ver com estética, não tem a ver com emagrecimento, não é isso. Mas Uhum. boas escolhas, porque o nosso corpo ele vai absorver aquilo que a gente coloca dentro dele. Então, se você escolhe todos os dias comer muita comida industrializada, refrigerante, açúcares, frituras, comida que não tem um alto valor nutricional associado a isso, álcool, né, a ingesta excessiva de álcool, o tabagismo, que a gente precisa, bater nessa tecla, né, que Ainda, né? ainda, né, que a gente teve aí algum período que o tabagismo diminuiu, mas agora a gente voltou, principalmente com o advento do cigarro eletrônico, enfim. Sim, muito. Isso tudo tá atacando diretamente o seu intestino, e aí afeta num curto prazo, né, a microbiota, e aí a gente pode falar ali de cólica, de síndrome do intestino irritável, mas a longo prazo, que as pessoas talvez não conseguem fazer essa conexão, ataca ali as células, né, e aumenta a chance do indivíduo ter um câncer de intestino. Uhum. Então a gente precisa cuidar desde o princípio, desde o começo, desde criança, ter isso como um hábito realmente, não pensar nisso só quando, você acha que pode ter algo mais grave acontecendo. E o intestino, você falou super bem, ele tem uma ligação direta com o controle também de hormônios? Isso, os hormônios que são produzidos, né, que o cérebro tem a capacidade de produzir, eles atuam dentro do intestino, Certo. certo? Por isso que, quando a gente fala, vou dar um exemplo aqui, de síndrome do intestino irritável, né, que é uma doença que hoje em dia a gente sabe que tem bastante ligação com a parte, emocional, né, psicológica, psiquiátrica do paciente. Porque os hormônios que a gente está produzindo, né, eles vão atuar dentro do intestino, Uhum. fazendo com que o intestino funcione mais ou menos. Então, fazendo com Perfeito. que o paciente tenha uma constipação
ou tenha diarreia, ou tenha cólica, porque eles conseguem alterar ali o funcionamento normal do intestino. Perfeito, perfeito. Então, quer dizer, além da questão nutricional, da absorção de nutrientes, tem também o impacto emocional e hormonal, tudo Sim, ligado à função intestinal, a importância de controlar isso, né? exatamente. Doutora Vitória, o que que seria, além do cigarro, né? Se a gente puder falar aí dos alimentos, você falou do açúcar, do Uhum. óleo, o que que seria aí hoje o maior agressor, assim? É o açúcar? Seria o açúcar? Não, na verdade é a carne vermelha. É Sério? a carne vermelha. Inclusive, alguns estudos mostram que pessoas que ingerem em excesso a carne vermelha aumentam, né, em até 20% o risco pessoal de ter câncer de intestino. Então, aquela pessoa que teria um risco X, né, mas se ela consumir muita carne vermelha, ela vai ter o X mais 18%, é o número ali exato. Então a gente precisa cuidar da carne vermelha. Esse estudo fala o motivo de ligação da carne com essa disfunção? Seria mais a questão absortiva, né, Aham. a gente precisa Dificuldade de digestão. exatamente, é. E ela consegue agredir mais a mucosa ali intestinal, né, quando comparado com outros alimentos. Uhum. Então, o ideal seria o paciente consumir carne vermelha 3 vezes na semana e 4 vezes carne branca, né. Ter um equilíbrio, né? Ter um equilíbrio para menos, né, a carne vermelha teria que ser ali na minoria dos dias. E a gente Uhum. sabe que hoje em dia, principalmente, né, a dieta ocidental, a gente consome muito carne Muita vermelha. carne vermelha. Se a gente puder falar, então, assim, você está trazendo o que que seriam os agressores, mas antes da gente já entrar nessa pauta, você falou aí do câncer, né? Hoje, Uhum. como uma pauta aí dentro do mês de março que a gente está falando, é, se você puder trazer também, é o Março Azul, que a gente estava Marinho, conversando, março azul Março marinho. Azul Marinho, a gente estava conversando aqui no offline. No mês de março tem a comemoração do Março Azul Marinho como uma lembrança de uma forma de prevenir as doenças associadas ao intestino que desencadeiam o câncer, E principalmente o câncer de principalmente intestino, câncer né, é de o mês intestino. de prevenção contra o câncer de intestino. Para a gente lembrar as pessoas que existe, e que a gente precisa fazer a nossa parte para que não seja para que a gente não tenha o câncer de intestino, né. Prevenção significa não só essa questão alimentar que a gente acabou de falar, a questão do tabagismo, mas outros fatores de risco que estão diretamente associados ao câncer de intestino, que são a obesidade, o sedentarismo, né, aquela pessoa que não faz nada de atividade física, comer poucas fibras, né, frutas, verduras, que são alimentos benéficos à mucosa intestinal. E lembrar principalmente que o câncer de intestino, na maioria das vezes, ele não está relacionado com o fator, hereditário, com o fator familiar, tá? Então, quando a gente fala desses fatores de risco, é porque realmente só depende de nós, né? Uhum. Ou, melhor dizendo, né, na maioria, Na a maioria das maior parte, vezes, né, a maioria das vezes depende de nós. são fatores modificáveis relacionados aos hábitos Exatamente. de vida, né, Isso. doutora? E aí, você falou dos vilões, né? Eu queria saber do leite. É algum vilão? Em relação ao câncer de intestino, não. Não tem nenhum estudo que Não, demonstre. não tem. O leite ele vai ter, um pouco mais de influência Porque tem a questão da nas lactose, né? isso, Que mas às nas vezes dá questões de diarreia, não tem nada. não, nas questões de intolerância, né. Uhum, Hoje o que que a gente sabe especificamente sobre o leite, né, que a gente não pode, né, e não precisa consumir leite em grande quantidade igual crianças consomem, uhum. né. Então, um adulto ele não precisa consumir 1, 2 litros de leite, porque realmente a gente tem um pouco mais de dificuldade de digerir o leite quando comparado com É a uma nossa criança. fase, de criança, tá certo? E por isso que causa tanta intolerância, dor abdominal, cólica, diarreia, mas aí a gente vai falar mais da parte, principalmente de síndrome de intestino irritável e de intolerância especificamente relacionada à lactose. Uhum. Mas, assim, não me lembro de nenhum estudo falando do leite em relação ao Relacionada ao câncer de câncer. intestino. E essas doenças que são relacionadas, são as doenças inflamatórias, né? Uhum. Elas têm alguma ligação em serem precursoras ou não tem ligação nenhuma em relação ao câncer? A doença inflamatória intestinal. Isso. Sim, os pacientes que têm doença inflamatória intestinal, eles têm um risco aumentado, sim, de ter câncer de intestino. Porque são pacientes que estão constantemente com a mucosa, que é essa parte interna do intestino, né, inflamada. E o que que a gente sabe? Que
quanto mais alta a inflamação, né, o corpo ele tá ali tentando Regular. regular essa inflamação. Nessa tentativa de regular a inflamação, existe uma multiplicação celular aumentada. As células estão multiplicando mais rápido. E aí, em uma dessa multiplicação, pode acontecer algum erro, que é onde surge o câncer. Uhum. Então, qualquer estado inflamatório é um estado que aumenta a possibilidade do paciente ter um câncer. Então, de certa forma, todos os alimentos que causam uma certa irritabilidade tem que ter um cuidado, né? Sim. E tem algum alimento que é um queridinho que ajuda? Que ajuda o intestino, além das frutas e verduras? Esses dias parece que eu li sobre as castanhas. Isso, existe um conceito de que a dieta mediterrânea não é um único alimento, né, mas a dieta mediterrânea seria uma dieta, benéfica para o intestino, né, que protege o intestino. E o que que é essa dieta? Então é uma dieta rica em grãos, né, Uhum. peixe, carnes brancas, frutas e verduras, não é um alimento só, mas é É um é comportamento uma também. dieta que contempla todos esses alimentos, né, e que trazem uma segurança maior para a saúde do intestino. Perfeito. Doutora, e aí, falando então já do Março Azul Marinho, que é o mês de conscientização, né, em relação ao câncer de intestino. Você disse que o câncer de intestino, qual que é epidemiologicamente falando, eh, qual que é a relevância, assim, da gente pontuar sobre Falar esse sobre tema? isso. Então, o câncer de intestino, ele é o segundo mais prevalente no mundo, né? Ele fica atrás Ele fica atrás do câncer de mama nas mulheres e do câncer de próstata nos dos homens. homens. E aqui eu tô falando, né, tirando o câncer de pele, que é um câncer, é o câncer mais prevalente, mas é um câncer de comportamento um pouco mais benigno, né, um pouco Uhum. mais indolente, né, seria melhor dizendo. Então, a gente tem, em primeiro lugar, o câncer de mama nas mulheres, câncer de próstata nos homens e logo após vem o câncer de intestino, que nas pesquisas, né, nas epidemiologias de 10, 15 anos atrás, ele não tinha essa relevância. Ele estava ali em quarto lugar, depois em terceiro e agora em segundo lugar. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque essa incidência está aumentando especificamente por conta dos hábitos de vida, tá? É Uhum. isso que eu quero bater a tecla aqui. Não é por fator hereditário, é por hábitos de vida que cada vez Comportamento. mais estão piores. Uhum. Você falou antes da gente começar a gravar o básico bem feito que Que ninguém ninguém faz. faz, Ai, exatamente. meu Deus. É, Eu inclusive eu falo com o André, quando a gente senta aqui para bater o papo, a primeira que escuta sou eu, então eu já fico assim, em é, alerta, é. né? Porque a gente precisa se vigiar. É. A gente sempre pode melhorar, né? A questão Sim. é essa, a gente sempre pode melhorar. E muitas pessoas acham assim: "Ah, eu já como bastante fruta, já como bastante verdura, eu faço atividade física", mas a gente sempre pode melhorar. Sempre pode. Então, a gente vem falar sobre a correlação do câncer de intestino com a área que a gente se conheceu, que foi Sim, relacionada às ostomias, né? Os pacientes ostomizados. Quais são os tipos de ostomias intestinais? É, se a gen- Só para revisar aqui, trazer novamente. O que a gente quer dizer, né? A gente está falando do câncer de intestino e agora nós vamos entrar na questão das ostomias. Qual que é a relação que tem o câncer de intestino com a ostomia? Você falou bem das doenças inflamatórias. Por que que um paciente é ostomizado? Vamos começar primeiro por essa pergunta. sim. A gente tem vários motivos, né, que podem levar o paciente a precisar de uma ostomia intestinal, mas, tirando o câncer de intestino. Pode ser por trauma, então, um paciente que foi vítima de um acidente, né, e perfurou o intestino e precisa ali, de uma ostomia. Paciente que teve quadro grave de diverticulite, que também é uma causa, bem frequente. Pacientes com doença inflamatória intestinal, né, principalmente a doença de Crohn, já num estágio que a medicação não consegue tratar, podem precisar de uma ostomia. Então, esses são ali as principais causas, né, de doenças intestinais. Explica para o pessoal o que que é a ostomia. A ostomia, ela é um segmento, ela é uma abertura cirúrgica, né, que a gente faz para drenagem de algum tipo de secreção. Então, aqui eu tô falando de, né, novamente, de ostomia intestinal. Intestinal. Então, a gente vai drenar as fezes, né, por uma abertura
que vai ser realizada cirurgicamente. E essa Uhum. abertura, ela pode ser feita tanto no intestino fino quanto no intestino grosso. Quando ela Uhum. é feita no intestino fino, a gente chama de ileostomia, e quando ela é feita no intestino grosso, a gente chama de colostomia. Uhum. Para ficar fácil, ileostomia fica de qual lado? Colostomia fica de qual lado? Geralmente, né? Porque podem. Geralmente. Mas assim, habitualmente, né? Isso, Habitualmente a ileostomia tá do lado direito e a colostomia tá do do lado lado esquerdo. esquerdo, mas não impede que, né, haja aí uma ileostomia do lado esquerdo ou uma colostomia do lado direito. Mas habitualmente é assim que a gente faz. Perfeito. E aí você falou, né, também de novo, doenças inflamatórias, diverticulite e síndrome do intestino irritável. Não, a doença inflamatória como doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Que aí quando não tem mais tratamento, Isso. Ou quando o paciente está em uma urgência, né? Que às vezes o paciente não sabe que tem um diagnóstico de doença de Crohn e ele já abre o quadro, né? Procura a emergência com um quadro de dor abdominal e está ali numa situação em que é necessário uma cirurgia e essa cirurgia vai culminar numa ostomia. uhum. E aí, doutora, essa cirurgia ela é reversível ou não? Depende do caso, tá? Então, em todos esses casos que eu citei, né? Trauma, câncer, doença de Crohn, diverticulite, a ostomia ela pode ser tanto temporária, que é aquela que depois de algum tempo o paciente vai reverter e vai voltar a evacuar pelo ânus normalmente, quanto definitiva, que é aquela ostomia que o paciente não vai reverter e vai ficar com aquele estômago para o resto da Que vida. normalmente é quando retira um pedaço do intestino. Isso. Essa avaliação, ela depende, não é de um único fator, né? Certo. Não só do diagnóstico, mas a gente precisa avaliar também a condição clínica do paciente, né? Então, assim, se o paciente tem condição de ser submetido a uma outra cirurgia, né? E aí, já aproveitando falar disso, porque alguns pacientes têm a ideia de que reverter a ostomia é muito simples, é só colocar para dentro. E, na verdade, não é assim, né? É uma outra cirurgia com uma outra anestesia. Se o paciente tem um estômago que só tem uma boquinha, né, que é o estômago terminal, a gente precisa abrir novamente a barriga, fazer uma nova laparotomia, uma cirurgia aí de grande porte, né? Não é tão simples quanto algumas pessoas pensam. E aí Uhum. a gente precisa avaliar se esse paciente tem condições clínicas de ser submetido a uma outra cirurgia como essa. Perfeito. A gente vai avaliar o diagnóstico, né? O que levou o paciente a precisar de uma ostomia? Foi revertido? Foi corrigido? Né? Eh, um outro exemplo aqui, pacientes que têm doença inflamatória intestinal, a doença de Crohn. Muitas vezes ele vai para o pronto-socorro, é submetido a uma cirurgia, precisa de um estoma. A Uhum. gente precisa de um tratamento depois dessa cirurgia, Perfeito. né? A gente não vai reverter logo em seguida. Então, esse paciente está controlado da doença, a gente sabe que a doença de Crohn não tem cura, né? Mas ele está controlado da doença? Tá controlado. Então, ele pode reverter. Agora, se ele não está controlado por qualquer que seja o motivo, talvez esse estoma seja um estoma definitivo. Uhum. Então, realmente é complexo, né? A gente precisa Muito. avaliar o todo do paciente, do caso, da doença, né? Do tratamento para saber se o estoma é temporário ou definitivo. Perfeito. Uma das coisas que eu falo muito com os meus pacientes, e é que eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, é, assim, se a gente parar para pensar na medicina, é óbvio que ninguém quer ficar doente. Eu acho que o que a gente mais precisa falar aqui é sobre prevenção, né? O motivo do Março Azul Marinho. Uhum. Inclusive, você tá no tema, né? Na É. cor do tema, adorei. É o motivo do mês, né? Da conscientização. E ninguém quer adoecer. Mas, na ocorrência, é importante a gente pensar que existe tratamento, né, doutora? Sim, E que a ostomia é uma das abordagens para opções. tratamento, não é É, isso? exatamente. Isso é uma coisa que eu converso muito com os pacientes antes da cirurgia. Porque não adianta, né? O paciente ele chega com um medo, né? Uhum. Como que vai ser minha vida depois da ostomia? E uma vez eu vi, hoje eu acho que a internet ela traz muitas coisas boas para nós, né? Uma coisa que eu vi fora da faculdade. Mas tem uma pessoa, né, que tem uma página na internet que ela é ostomizada, então ela fala da rotina, da vida dela, e é uma menina de 22 anos que Eu foi sei quem é. que foi ostomizada aos 12. Então Uhum. imagina, uma menina de 12 anos sendo ostomizada. E não sei se você vai lembrar, mas ela postou um vídeo, quando ela fez 10 anos de ostomia, falando que no começo ela tinha raiva da ostomia, mas depois ela percebeu que a ostomia foi o que salvou a vida A vida dela. dela. Então, isso é uma coisa que eu sempre tento conversar com os pacientes, que ninguém acorda e fala, o meu sonho é ter uma ostomia.
Não Uhum. existe isso. Mas, né, como você disse, na ocorrência, na necessidade, veja isso como uma forma de, salvar a sua vida, né, de você ter De mais tempo de viver. vida e vida com qualidade, porque hoje a gente tem vários dispositivos, né, você pode até falar melhor do que isso, para o paciente viver normalmente, não é isso? Perfeito, isso mesmo. É, na verdade, a gente tem tecnologias, Tecnologias, isso. dispositivos, tecnologias que ajudam, né, a manter essa qualidade de vida, a trazer solução para que porque tem uma série de tabus e questões normais, é normal para Uhum. não vamos falar aqui também, é Que é fácil, né? natural, não vamos falar que é fácil, não é Uhum. fácil. É natural que a pessoa tenha estranheza. Quando a gente fala de fezes, você que trabalha com intestino, tem um estranhamento. Sim. Não é ninguém, a gente é algo íntimo, a pessoa vai ao banheiro, né? Uhum. Ela vai ao banheiro, ela Uhum. obviamente vai de porta fechada, tem a questão do cheiro, é uma coisa extremamente íntima. Uhum. Então, de repente, você ter um orifício no abdômen que vai exteriorizar suas fezes ali durante qualquer hora que você não está preparado, como você se prepara para ir ao banheiro, é claro, gente, que a pessoa vai sentir uma estranheza no começo. Porém, a gente, acho que tudo na vida a gente pode escolher como pensar, né, doutora? Sim. Como que eu vou pensar se eu quero me cuidar, como você falou, eu quero me tratar, você para reverter uma ostomia, caso exista a possibilidade, tem que ter um tratamento. Sim. Então, aquilo ali é uma possibilidade de tratamento também, Uhum. né? Eu acho que pensar muito pelo lado, eu posso ver o copo meio cheio ou meio vazio, Uhum. né? Então, entender a forma que eu vou encarar também esse momento. Eu falo isso muito com os meus pacientes. E aí, falando dessa questão de fezes mesmo, vamos falar das fezes. Uhum. Quais que são os tabus que os pacientes mais trazem para você? Em relação às ostomias, Isso. né? Todos, assim. Mas eu acho que tem uma questão que a gente pode falar aqui, que é uma questão de nojo também, É. né. E a gente precisa, normalizar isso, porque eu acho que nós estamos inseridos numa cultura que nós aprendemos que fazer cocô é nojento, Uhum. né, que fazer cocô é errado, é algo que você não pode falar para as pessoas. Aí você vai no banheiro, né, é uma coisa meio escondida. Aham. E isso atrapalha até outros momentos da sua vida. Então, assim, quando a gente vai estudar o paciente com constipação, aquele paciente que tem o intestino preso, uma das causas é o fato do paciente não respeitar a vontade de evacuar, porque o paciente, né, tem a vontade, mas se está ali no momento que Fácil. socialmente ele acha que não é adequado, ele acaba segurando e isso piora a constipação, que é algo simples, né. Então, de repente, você fala para o paciente: "Ó", igual você disse, né, agora vai sair por um orifício que está na sua barriga, você não vai ter mais controle, não vai ter mais continência, eh, gera isso, né, além de tudo que isso que você que você citou, mas gera também essa questão, Do do nojo. nojo, né. E é tudo uma questão de adaptação. Uma outra questão também, que muitas vezes as fezes elas não vão sair com a mesma consistência que elas saíam quando o paciente não tinha o estoma, né. Principalmente se o paciente tiver um estoma, que é a ileostomia, né, do intestino fino, ela vai sair mais líquida. Vai Esse é o sair. normal, Uhum. né. Então vai ser são várias camadas esse processo de adaptação, né. Perfeito. Na ileostomia ainda não teve total absorção, né, dos nutrientes, Isso. da água, né, Uhum. também. E falando da ileostomia, já que você trouxe essa pauta, o que que são os cuidados que o paciente que tem uma ileostomia, que está assistindo a gente aqui, quais são os cuidados principais que ele tem que ter em relação à nutrição? Bom, em relação à nutrição, observar os alimentos que causam mais diarreia, tá. Então, assim, eu não gosto de dar uma lista, de falar: "Ó, isso você não pode, isso você pode", porque cada paciente é um, tá. Uhum. Então eu já tive pacientes com ileostomia que comem de tudo e as fezes saem pastosas, mas o mais normal, né, o que a gente está mais acostumado a ter, são pacientes com ileostomia que têm muita diarreia e por isso vão precisar ter uma dieta mais constipante. Então alimentos crus, alimentos que, não tem muita fácil digestão, ele vai precisar evitar. Alimentos que soltam muito intestino, mamão, laranja, aveia, vai precisar evitar, porque se o paciente consome isso, ele vai ter mais diarreia do que o normal E é dele. natural a perda de peso, doutora?
a gente não espera isso, tá? Com o Para paciente ostomizado. iliostomia. Não, a gente espera que o paciente consiga manter, com a sua nova adaptação, o seu peso habitual, Mas né? é importante ter um acompanhamento, então, Sim, porque vai, né, mudou a forma de absorção. exatamente. E acompanhamento multidisciplinar, né? Então, com o nutricionista, com o fisioterapeuta para reabilitar após cirurgia, com a equipe de enfermagem para questão dos cuidados com a ostomia, não só o médico, né? Aqui, quando a gente fala de adaptação, não é adaptar sozinho, né? É Perfeito, adaptar com a equipe multidisciplinar. perfeito. Inclusive, hoje é uma das áreas que eu dou suporte, né, que a gente se encontrou aí. E para ostomia, qual que é a característica principal da ostomia, não, da colostomia? A gente falou da ileostomia, fezes mais líquidas, né? Tem a preocupação aí, em relação aos tipos de alimento. E a colostomia, como que seria? A colostomia, ela já vai ser bem parecido com as fezes que saíam pelo ânus, tá? Uhum. Porque aí a gente já teve todo o processo de absorção. Então eu vou esperar fezes formadas, né? Fezes mais um aspecto, né, como o paciente Semelhante ao fazia, real, como fazia antes da antes da ostomia, ostomia. e com uma frequência menor, né? Porque na ileostomia, então o que que a gente espera? Que o paciente precise esvaziar, né, ali 6 vezes no dia, né, no A mínimo, bolsinha, né, aham. esvaziar a bolsa, né? E com a colostomia não, com a colostomia às vezes o paciente esvazia 2, 3 vezes no máximo, e aí mais uma vez, né, tem paciente que esvazia uma vez no dia sim, dia não, né? Então, a gente já vai ter um hábito intestinal bem parecido com o que era antes de Anterior. ter a ostomia. Perfeito. Importante a gente explicar o que que a gente está falando da bolsinha, né? Quando o paciente é ostomizado, que é feito esse orifício, né, através da cirurgia, a gente vai customizar, vamos dizer assim, a gente vai, esse paciente vai ser avaliado por um enfermeiro especialista na área, que através da avaliação abdominal, ele vai prescrever o que que é melhor, o que que é mais adaptável ali para o abdômen desse paciente, de forma que essa bolsa que vai ser acoplada para a eliminação das fezes, ela não venha soltar do abdômen. Então, cada abdômen é de um jeito, né? Existe Sim. aquele abdômen globoso, existe aquele cheio de dobrinha, né? Existe Escavado. escavado, abaulado, né? Cirurgias acima do umbigo, abaixo do umbigo, tem todos os tipos de cirurgias. Então, de acordo com o perfil corporal da pessoa, a gente faz uma prescrição para que essa pessoa tenha qualidade de vida. E aí, essas tecnologias, essas bolsas, essas bases adesivas, elas vêm para garantir a qualidade de vida. Tem desodorante, tem todo um arsenal de itens para garantir a qualidade de vida desse indivíduo, desse paciente. Não é isso? Isso, é muita coisa que tem. É. E essas tecnologias, elas, né, falando assim, do paciente conseguir voltar a viver normal, porque assim, é claro que depois da cirurgia o paciente vai passar por um período de adaptação, né? Uhum. Isso aí não tem jeito. Então, às vezes ele vai ter ansiedade, vai ter um pouco de depressão, né? Vai ter ali vários sentimentos relacionados à ostomia que vão precisar ser tratados e cuidados, né? Para ele falar, não, então agora é isso aqui, vamos, né, vida para frente. E aí, quando o paciente já está na fase da aceitação, acho que é importante a gente falar isso, né? Que ele realmente pode ter uma vida normal, né? Perfeito. Ele pode sair, ele pode entrar na piscina, ele pode ir pra praia, ele pode ir numa festa, ele pode viajar de avião, viajar de carro, de ônibus, enfim. Que é uma coisa que os pacientes têm muita dúvida, né? Nossa, mas e agora? Como é que eu vou fazer para sair Agora a de vida casa? acabou, como que vai funcionar? Não, gente, a vida continua. Essas tecnologias que a gente está falando, que eu comentei, tem desodorante, tem isso, tem aquilo, tem várias tecnologias para que a pessoa não, quem te vê de vestido de roupa, não Sim. sabe nem que você está usando bolsa. Então, assim, a vida continua, né? A Uhum. vida segue, graças a Gra- Deus. Né? O tratamento, é. graças a Deus, a medicina também, E nesse caso também segue graças à ostomia, a né? ostomia. Porque uma coisa que eu lembrei aqui agora, que é importante a gente falar. Nenhum médico vai fazer uma ostomia se não tiver necessidade. Nenhum. Então, assim, realmente a ostomia ela só é feita numa situação em que não há outra forma de tratar aquele Isso é paciente. importante demais você falar. Então, assim, a vida segue por causa da colostomia, né? Uhum. Então, por isso que eu realmente
tô falando algo que eu acredito e que é real. Não, e o mais é interessante, hoje eu trabalho numa empresa, eu não posso citar nomes né, por questões de compliance, Uhum, mas assim, é interessante quando a gente para observar os depoimentos dos pacientes que já utilizam há muito tempo. Essa paciente que você mencionou, eu sei quem é essa pessoa, uhum, e outros, né, que tiram foto ali com a bolsinha. As pessoas chegam num momento que é justamente isso, começam a entender aquela cirurgia que ela fez como algo que salvou sua vida, né? sim, Ela começa a entender que aquilo ali foi a opção dela viver. uhum, E graças a Deus, né? uhum, E aí, assim, tem algumas coisas também que a gente precisa, é claro, né, olhando por esse lado da vida, que é para além de só a estética e só o corpo, obviamente a gente precisa ter cuidados, né, com a uhum. ostomia. Quais são os cuidados principais que você orienta? Bom, não é difícil mexer numa ostomia, tá? É um pouco assustador no começo, mas a gente tem alguns cuidados básicos, né? Então, primeiro, como eu vou retirar a bolsa? Porque a bolsa, ela é um adesivo, certo? Isso. Se eu estiver falando alguma coisa errada, você pode até me corrigir, mas ela Não, vamos lá. Ó, Vamos juntas. isso. Ela é um adesivo, então Uhum. ela é um adesivo firme, né, e o paciente não pode tirar de qualquer Não jeito, pode puxar. não pode puxar, não pode passar qualquer produto, né, porque pode acabar machucando a pele. Depois de retirar a bolsa, né, tem a questão da limpeza. Isso. Então, a gente também precisa fazer uma limpeza que não pode ser nem em excesso, né, nem aquela limpeza que fique ali um pouco de sujidade, pode acabar dando algum tipo de alergia, coceira, infecção no paciente, né. Então, Exato. tem uma limpeza que ela precisa ser feita e uma coisa importante, na pele, né, a gente não precisa limpar o O estômago, dentro estômago. do estômago. Alguns pacientes têm essa dúvida também, né. Ah, então esse orifício que a gente faz, um segmento, né, uma parte do intestino vai ficar Pra para fora. fora, o paciente consegue tocar, né, nessa parte, nesse segmento. E você não precisa limpar dentro do intestino, né, assim como a gente né, como o paciente fazia a limpeza da região anal, a gente não limpa dentro ali do Do canal anal, intestino. do ânus. Isso. Então a limpeza é por fora, ali na pele, é aonde vai ser acoplada a bolsa. Perfeito. Um outro cuidado também é a questão, como a gente vai recortar essa bolsa, né, Uhum. que o estoma, ele tem tamanhos variáveis, e aí a gente vai cortar de acordo com o tamanho do seu estoma, e ele tem que ser um corte que fique rente ao intestino, Para um né. próximo momento, na possibilidade de trazer, hoje para quem não sabe, eu não falei, né? Eu falei brevemente. Hã. Eu presto consultoria hoje avaliando pacientes ostomizados, pessoal. Então, por isso que ela está nesse bate-papo aqui comigo, esse bate-bola. E a empresa que eu atuo é uma empresa de referência aí, internacional. Mas, na oportunidade, eu vou convidá-los para vir bater esse papo com você também, que acho que a gente pode Isso, falar mais abertamente. isso. E mostrar, E né, mostrar os modelos que fica mais materiais, a fácil gente de fica para uma segunda vinda sua. ótimo. Acho legal a questão que você fala sobre a pele, né? A camada de pele, a nossa pele, ela é sensível. Se eu colar um adesivo forte e puxar, eu estou retirando camada de pele. Aí você imagina trocando isso com frequência. A chance é de abrir uma ferida, né, doutora? Uhum. Abrindo ferida, quando que o médico intervém? Bom, aí essa parte a gente conta Infecção. com as Estomas. com o pessoal as estomaterapeutas, né, as enfermeiras. A gente tem ali um conhecimento, né, que é básico, vou falar, né, É. a maioria dos médicos é um conhecimento básico, mas quando tá conferida, principalmente com complicações relacionadas à parte do estômago, aí a gente precisa do pessoal da Do enfermagem, do estomaterapeuta. estomaterapeuta, Isso, para nos auxiliar. somos os colegas aí que estão, nós, né, estamos ativamente atuando. Então, na ocorrência de ferida, a gente vai prescrever aí um tratamento para epitelizar, fechar, cicatrizar essa pele. E havendo infecção, pode ser que a gente venha compartilhar com o médico para se for uma infecção que tem alguma impacto aí geral, né, Uhum, para o organismo, generalizado. Ou local, a gente vai entrar com um curativo mesmo, com antibiótico local. uhum. Que aí é muito do enfermeiro também. Acho legal a gente trazer esse empoderamento aí também Sim, para a é, enfermagem, né? Que atua aí brilhantemente aí para os pacientes é. ostomizados. Não, isso é super importante a gente falar, porque,
eh, aqui em Uberlândia a gente tem o serviço, tanto no SUS quanto no particular, né, da estomoterapia, e também é uma coisa que é pouco conhecida, né, Super. até por outros profissionais de saúde. E às vezes o paciente ele aguarda a consulta para falar: "Nossa, tô com essa ferida aqui", para eu falar assim: "Não, mas você tem que ir no No estomoterapeuta", né. estomaterapeuta. Então assim, mais uma vez, é ali o acompanhamento multidisciplinar, né. Não adianta só um profissional, só uma pessoa te ajudar. Você vai precisar de várias pessoas ao seu lado para conseguir passar aí por esse período o mais tranquilo possível. Perfeito. Outra observação que eu acho legal que você falou, doutora, a respeito do tamanho do estômago, Uhum, né? A gente tem lá a base adesiva que é acoplada à bolsa, né? Que vai acoplada ali para eliminação. E diferentes tamanhos de estômago, que é como se fosse uma boquinha ali do. Como se fosse um orifício mesmo, né? A boquinha do intestino ficou ali para fora. A enfermagem que não atua na área muitas vezes recorta, grande. deixando a pele à mostra, né? A gente Uhum, não vai deixar a pele à mostra, é só o estômago. sim. Então, eu vou recortar do tamanho do estômago, vou fazer o recorte da base ali do tamanho do estômago. Achei super interessante você trazer isso, porque é uma complicação, é algo Comum, né? comum que a gente pega, né, de Uhum, complicações aí presentes, é o é, recorte inadequado da base. é. Por isso que, o paciente precisa ser orientado por quem entende, né. Então, antes da cirurgia, aquele paciente que já sabe que vai ser ostomizado, porque a gente tem aquele paciente que, vai ser submetido a uma cirurgia de urgência e realmente não tem esse momento para preparo, mas o paciente que já sabe, né: "Ó, eu vou fazer uma cirurgia que o médico já me falou que eu vou ficar ostomizado". Uhum. Então é muito interessante se o paciente tiver a oportunidade de passar por consulta como estomoterapeuta, Perfeito. né, para ele já entender, para ele ver o que que é essa tecnologia, o que que é esse material, como é que Como é troca, que como é que funciona, manuseia? qual que é o tamanho, porque, assim, são várias dúvidas que o paciente fica ali, né, na cabeça e aí acaba indo procurar na internet, nem tudo que está na internet são informações confiáveis. Então para o paciente que já sabe que vai ser ostomizado e tem essa oportunidade, é algo que eu oriento a fazer. Perfeito, pessoal. E além de mim, tem uma série de enfermeiras aí que atende, a gente está à disposição para isso, né, Uhum. doutora? Doutora, quais são os maiores mitos relacionados? Você falou da paciente pode nadar, pode ir na praia, pode viajar de avião. O que que normalmente eles trazem aí de incômodo? Questão do cheiro. "Ai, mas vai ter cheiro?" Então, não, gente, não tem cheiro, né. Todos os dispositivos, né, independente da marca, eles são dispositivos, que ocluem mesmo, né, todos os gases, então não fica cheiro. Você pode estar perto de outras pessoas, mesmo que ali esteja produzindo, que não vai vazar, tá. A não ser que tenha algum problema, né, por exemplo, a bolsa tá Prescrição errada, soltando. bolsa soltando. Isso, bolsa soltando, a bolsa foi colocada de maneira errada, mas pensando ali em algo que esteja funcionando, não vai ter cheiro, Perfeito. né. Uma outra questão que eles me perguntam muito: como eu vou, fazer atividades que eu fazia antes? Então, principalmente Atividade física. essa questão de atividade física e de atividades relacionadas com água, tá. Uhum. Então praia, mar, piscina. E aí, acho que você até pode falar um pouco mais, né. Como que o paciente pode se sentir seguro para entrar numa piscina? Gente, hoje tem. Eu vou falar, vou aproveitar e vou falar. Hoje nós temos bolsinhas que são específicas para ele nadar. Para esses Então, momentos, né. a gente coloca a bolsinha pequenininha ali, né? Bem discreta, dá para ficar embaixo do maiô ali, no caso de mulher, ou no caso do homem, pode pôr uma sunguinha mais alta. E tranquilo, não dá nem para ver se, né, dependendo ali da região. E se for uma cirurgia mais alta, são bolsas muito pequenininhas. Coloca, nadou, fez atividade física, retira e faz a troca ali bonitinho da bolsa. Normalmente não tem impedimento para atividade física, nem atividade que vai suar, nem atividade que vai nadar, que vai molhar. Tem total segurança. E não Muito, solta com a água? não Que é uma coisa que solta. eles perguntam. Muito ao contrário, a gente tem que ter o Aham. mesmo cuidado na hora de trocar e de retirar, com o removedor de cola, porque é uma cola, por isso que não solta, Uhum, é uma base adesiva mesmo, por isso que tem que ter todo o cuidado na hora de retirar da mesma forma. Molhou? Molhou, mas eu tenho que retirar com todo cuidado, senão eu vou arrancar tecido, de retirar a pele, né? uhum, Uma coisa também que eu quero te perguntar, e o hum. sexo? Tem sexo? Não tem nenhuma restrição também. Nenhuma Quem restrição. é ostomizado, vida sexual normal. Vida sexual normal. Também essa mesma bolsa, né, que,
aquela pequenininha, né, eu imagino qual que você esteja falando. É uma bolsa que o paciente pode utilizar, porque fica mais discreto, né, ela é pequena e ela não tem volume, né, Isso. e aí o paciente pode fazer o que ele quiser, inclusive ter atividade sexual. Perfeito. Acho que é legal trazer É. isso, né. Ah, vou me preparar para o momento ali mais romântico, se é que é, né, possível fazer esse preparo, coloca essa bolsinha mais discreta, Uhum. menorzinha e tudo, esvazia para ficar mais confortável, né. Isso. Faz a troca e É, vida feliz, vamos é. vida que segue. Ou e se o paciente não tem essa acesso a essa bolsa pequena, com a outra bolsa normal também, né, porque a gente já falou, ela não descola, ela não sai cheiro, a bolsa tá na barriga, não tá impedindo nada fora da barriga, então assim, realmente o paciente pode e deve voltar a fazer tudo que ele fazia antes da cirurgia. Ah, foi uma ótima situação que você trouxe. Quem não tem acesso, gente, não sei se você vai falar sobre isso, Uhum. mas nós tivemos aí, não sei se foi deputado, agora não me lembro, mas nós tivemos um político, um determinado político que foi ostomizado antes do Bolsonaro, porque o Bolsonaro também passou, né, por esse Aham. trauma e tudo. E ele passou, ele foi ostomizado e na época não tinha essa legislação que hoje garante, né, garante o acesso da população às bolsas de ostomia conforme a prescrição do médico e do profissional enfermeiro. Então o médico canetou ali, ele prescreveu, ele está prescrevendo aquilo que o paciente precisa. Não tem isso de não liberar. Uhum. Para vocês terem ideia, assim, hoje essa empresa que eu trabalho é padronizada no SUS. Então Sim. não tem motivo para o paciente não ter acesso. Existem leis que garantem para que essa pessoa tenha qualidade de vida. A pessoa já está passando por um trauma, Uhum. né? Ainda vai ter que passar pela dificuldade de não conseguir ter um suporte adequado na saúde. Então, você acha que é importante, uma informação importante, Super importante. né, das pessoas terem acesso. Depois eu vou te pedir, André, para colocar o número da lei certinho aí no Uhum. rodapé para a gente. Na verdade, hoje em dia existem várias leis que amparam essa população, né, dos ostomizados. Mas essa lei que garante o material é uma coisa muito importante da gente falar, porque Sim, muitas pessoas acham que precisam comprar. E, gente, é um material muito caro, é né? caro. Se vocês forem olhar, assim, uma caixinha de bolsa que vem aí com 5, 10 bolsas, é caro, não, é insustentável a longo prazo, né? E realmente o SUS fornece, e eu posso falar, pelo menos aqui em Uberlândia e em São Paulo, que é onde eu estava anteriormente, né, que a lei funciona, tá? Funciona. A lei funciona, o paciente consegue pegar o material, vai precisar de um cadastro, de um processo, né? Claro que você não vai chegar lá e pegar o material, mas a partir do momento que você tá cadastrado na rede de saúde, você tem acesso 100% a tudo que você precisa, inclusive ao apoio da estomoterapeuta dentro do SUS, para fazer a avaliação. Ah, vamos Perfeito. trocar a marca, vamos trocar o tipo, vamos passar uma pomada, agora vamos passar um pó. E esses materiais também Tem têm cobertura. cobertura, né? Perfeito, excelente. Importante é reforçar, né? Médico prescreveu, enfermeiro prescreveu, a gente não está prescrevendo por capricho, é porque a pessoa precisa. E Uhum, cada material prescrito tem uma função. exatamente. Então não tem capricho ali, nós vamos prescrever para poder onerar, É. né? A saúde ela tem que ser sustentável. Uhum, Então, obviamente, a prescrição do médico e do profissional especializado é para amparar a saúde do cliente. uhum. Tem uma coisa muito legal que vai começar a acontecer a partir do mês de maio. Hã, Aí nós vamos trazer você de volta para poder falar disso. Vou tentar trazer o convidado aí da empresa também. Você vai certo. gostar muito, que é fazer a pessoa entender na prática como que é essa vivência aí dos pacientes. Vai ser bem legal. Uhum, Bom, então, acho que a gente bateu um papo bacana. foi Queria que você ótimo. deixasse um recado aí para os seus pacientes, para quem não é paciente seu também, que queira te procurar, referente às ostomias, referente ao tratamento do câncer, né, do intestino. Bom, gente, a gente está aí, né, março azul marinho, que é o mês de conscientização contra o câncer de intestino. E é muito importante falar que a incidência do câncer de intestino, ela vem aumentando dia a dia. Então previna-se, né, vá atrás de realmente procurar,
a sua prevenção em relação a isso. Hoje, a gente não deu tempo de falar, mas assim, falando brevemente, né? O exame que a gente tem para prevenção do câncer de intestino é a colonoscopia, que é o exame indicado para todas as pessoas, independente de sintomas, independente de ter familiar acometido com câncer. Então, mesmo que você seja uma pessoa saudável, atleta, não tenha nenhum caso de câncer na família, você tem indicação de fazer colonoscopia a partir dos 45 anos. E a partir dos 40 anos, se você tem algum caso na família, tá? Pesquisa de sangue oculto. Não, de jeito nenhum. Não é Não, não é recomendado. Hoje, o que a gente tem de efetivo para o rastreamento do câncer de intestino é a colonoscopia, tá? perfeito. A pesquisa de sangue oculto, ela dá muito falso positivo, que é quando o exame vem, falando que tem o sangue oculto, mas na verdade o paciente não tem nada. Então acaba confundindo a gente mais do que ajudando. Não existe nenhum exame que substitua a colonoscopia, Perfeito. tá? A colonoscopia, ela é necessária, ela é fundamental, a gente precisa fazer. E se porventura você, né, tenha sido diagnosticado com câncer de intestino ou já está aí em tratamento, né, deixo aqui o meu apoio, porque eu sei que não é fácil a gente receber esse diagnóstico, mas fique firme, né? Eu também acredito muito em Deus e acredito muito na medicina. Hoje a medicina ela avançou demais em relação ao tratamento do câncer de intestino, em relação a cirurgias, em relação à quimioterapia. Hoje, mesmo os pacientes que são diagnosticados com metástases de câncer de intestino, eles têm uma sobrevida muito longa, de anos, né? E com qualidade de vida. Uhum. Então, não tem por que não ir atrás, não tem por que não tratar, e não tem por que desistir, tá certo? Perfeito. Eu acho que a mensagem que toca meu coração também é essa, né? Eu também acredito muito em Deus. Acho que a gente está aqui, todos nós estamos aqui com um propósito. Então, não desista de viver, não desista de acreditar no melhor. Eu também quero deixar essa mensagem e te agradecer demais por esse Adorei. bate-papo. Foi muito bom mesmo. Fico muito feliz porque é realmente um assunto cheio de tabus e Uhum, muito pouco falado, né? E exatamente. aí você volta depois para a gente dar continuidade, Com certeza. demonstrando e falando muito mais. Obrigada, doutora, Eu que agradeço, viu, e a seja bem-vinda oportunidade. sempre. Muito obrigada. Gente, se inscrevam no canal, a gente aguarda vocês na próxima quinta-feira às 20 horas. E curtam a página da doutora Vitória Agreste. É Vitória? Doutora Vitória.procto. Do- Vitória com dois T's. Doutora Vitória.procto. É podcast Conexão Saúde Minas no YouTube, Conexão Saúde Minas no Instagram. E a gente se vê na próxima semana. Obrigada. Obrigada.